Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Sou Botafogo e vou cantar com muito orgulho, com muito amor. Esse jogo vai virar. Eu quero ser o vencedor. O Glorioso entra em campo hoje às 21h30 para enfrentar o Racing no estádio Newton Santos, segundo e decisivo jogo da Recopa Sul-Americana. O Fogão precisa reverter, pois perdeu por 2-0 em Avejaneda semana passada. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo cheia de detalhes para vocês. Falo também sobre o cargo de treinador no Botafogo. Hernan Crespo, Roberto Mancini, deveremos ter novidades em breve. A novela já demora bastante. O Wesley se aproxima do Fogão, um jovem de 19 anos, revelado pelo Corinthians, que pertence ao time do Cristiano Ronaldo, ao Al Nassr da Arábia Saudita, mas pode chegar para contribuir na zona ofensiva do Botafogo. E como vocês viram ontem, Marçal retornando, quero comentar também sobre o tema, mas já começo falando a respeito da grande decisão, galera. Análise tática. O Botafogo foi mal lá na Argentina na maior parte do tempo. Quando equilibrava as ações, o Barbosa fez um pênalti bobo, o Botafogo tomou 1-0, se desconectou completamente da partida, foi para o intervalo sem ter feito muita coisa no primeiro tempo, voltou ainda mal, algumas trocas, o Savarino foi para a meia central, o Botafogo melhorou, começou a botar a bola no chão, o Barbosa foi para o ataque, o Racing é muito bom no contra-ataque e fez 2-0, o John salvou em algumas oportunidades também, o Botafogo poderia ter perdido até por mais gols. Hoje pode ser diferente, o Glorioso deverá ter o Jair como titular pelo lado direito da zaga, o Arthur como titular na ponta direita e pode fazer bonito com a torcida dando aquele show no estádio Newton Santos. Então, vamos para a análise tática. Aqui no primeiro campinho, galera, eu quero colocar para vocês o 4-2-3-1 inicial do Botafogo. Tudo isso muda durante o jogo e vocês vão perceber aqui também com os quadrinhos. O Botafogo pode ir a campo hoje com o goleiro John, na lateral direita o Vitinho, Jair pelo lado direito da zaga com o Alexander Barbosa fazendo o lado esquerdo da defesa e o Alex Telles na lateral esquerda. Gregory, Marlon Freitas, na direita, no ataque, Arthur, Savarino por dentro no meio-campo, do outro lado, Matheus Martins com o Igor Jesus como centroavante. Só que no papel, um 4-2-3-1. Só que o jogo é dinâmico e a tendência é de que o Botafogo fique mais com a bola no campo ofensivo, com o Racing se defendendo. Só que primeiro vamos observar o mapinha do time adversário saindo para atacar. E o Racing é organizado, quando tem a bola, tem alguma qualidade também e gosta muito de contra-atacar. Geralmente jogando num 3-4-3, num 3-4-1-2. 3 zagueiros, geralmente. 2 alas. O Martirena é um bom jogador, atua aqui pelo lado direito. 2 volantes, que sobem também com a linha, e um ala pelo lado esquerdo. Geralmente, esse camisa 10 aqui é o Vieto, que fez o gol de pênalti na semana passada, e também, com qualidade, pega essa bola para fazer a transição e encontrar os 2 atacantes, que são bem perigosos da equipe argentina. Só que o Vieto teve um problema muscular na semana passada, saiu e não sabe se vai ser titular hoje, mas a estrutura do Racing com bola ou então em contra-ataque, em transição, é mais ou menos essa. O Botafogo vai precisar ter muito cuidado, ou fazer a falta, ou a pressão pós-perda muito bem executada no campo de ataque, ou então descer bem as linhas, fazendo aquele 4-4-2 em 2 linhas, para que o Racing não nos surpreenda, porque se tomarmos um gol, o que já é difícil, vai ficar ainda mais complicado. Beleza, o Racing ataca dessa maneira, o Botafogo entra com uma estrutura de 4-2-3-1, galera, mas como o Botafogo pode se posicionar com o Racing defendendo com linha de 5. Vou ver primeiro, então, com vocês como deve se estruturar o Racing sem a bola, pessoal, com uma linha de 5, os 2 alas descendo para a composição. Esses 2 alas descem quando o adversário tem a bola, se alinham aos 3 zagueiros, olha eles aqui se alinhando aos 3 zagueiros,
Muitas vezes o Racing faz um 5-3-2 e, dependendo do momento, faz um 5-4-1 para bloquear bem as ações ofensivas dos adversários. O Botafogo tem que fazer o quê? Preencher muito bem, galera, a zona ofensiva, fazendo aquele 3-2-5 e com algumas peculiaridades. Eu vou dar até um exemplo para vocês sobre como o Botafogo pode ocupar o campo ofensivo e fazer gols no Racing. O Gregory, nessa saída de 3, desde o final da temporada passada, vem muito pelo lado direito, com o zagueiro central trabalhando por dentro e o quarto zagueiro, no caso aqui o Barbosa, aberto pela esquerda. O Botafogo vai ter que fazer um 3-2-5. Como não é o Gregory como volante e não é um lateral preso, o outro lateral pode ser esse 2 ao lado do Marlon. Porque se fosse o Gregory com o Marlon, nós poderíamos puxar o Arthur para cá, Savarino, o Matheus Martins mais para dentro e o Telles, por exemplo, aqui mais aberto. Só que o Gregory vem fazendo essa saída, então a gente leva o lateral direito para o ataque. O Telles, vocês vão observar daqui a pouco, traz o Arthur um pouco mais para dentro. 3-2-5, que pode virar um 3-2-4-1, para ocupar bem. Daqui a pouco vocês vão ver também com a resistência do adversário. Gregory, Botafogo com bola. Jair, Barbosa. Marlon Freitas. Num primeiro momento, o Telles, que é lateral, em algumas oportunidades ele deve tentar ultrapassar por aqui, pode fazer também por dentro com o Marlon, trazendo dificuldades para a marcação adversária entender por que o lateral está vindo para cá, e aí o Botafogo teria o Vitinho, o Arthur, o Igor Jesus, Savarino, o Matheus Martins. Vocês vão lembrar daqui a pouco do gol do Hugo contra a LDU, que se defendia muito bem contra o Botafogo na fase de grupos da Libertadores do ano passado. Vamos entender juntos por que o Botafogo pode ocupar o campo ofensivo dessa maneira. E o Telles com essa liberdade de vir para dentro, eventualmente aparecer por aqui também, vocês vão entender daqui a pouco o motivo, galera. Vamos colocar aqui agora as duas equipes no campo para entendermos ainda melhor. Não é simples, o Botafogo vai precisar jogar bola, ter um volume considerável para fazer os gols. Quando eles descem com uma linha de 5, o Botafogo traz o Vitinho, alinhado o Arthur, Savarino flutua, gerando dúvida, o Marlon um pouco mais atrás, mas sempre chamando a atenção do marcador também, o Igor aqui se mexendo entre os zagueiros, Matheus Martins vindo da esquerda para dentro, e agora eu vou trazer o Savarino para cá, o Arthur também, e aí o Telles pode fazer a diferença, ora dobrando, ora vindo aqui fazendo esse 2 com o Marlon e trazendo mais ações por dentro para o Botafogo. É claro que a marcação do Racing pode se movimentar também para gerar esse bloqueio. Só que é difícil você bloquear o lateral esquerdo que vem para dentro. Fabiano, está meio confuso. Quero entender melhor. Vamos entender melhor agora, galera, com imagens. Mas eu não posso mostrar o vídeo por conta dos direitos autorais. Contra a LDU em 2024, Damian Soares tinha a bola, galera. E vejam a movimentação. O Luiz Henrique vem para o lado direito. Júnior Santos, à época centroavante, por dentro, fazendo um volume ali. Savarino flutuando como um 10. Vocês veem o Jefinho ali vindo da esquerda para dentro também, já perto do árbitro. O passe do Damian entrou, houve a interceptação e a bola chegou ao Luiz Henrique. Agora vocês vão ver. O Luiz Henrique levou essa bola para o fundo, o Damian passou, nós tínhamos o Gregory mais atrás, o Marlon também está mais atrás, mas nós temos o lateral, o ponta, o Júnior Santos, que era o centroavante, camisa 10, que era o Savarino entrando. O Jefinho, lembram que eu falei a respeito da liberdade do Telles? Olha o Hugo aqui. Fabiano, você está comparando o Hugo com o Telles? Não, estou falando de posicionamento. É o Botafogo se encaixando na defesa adversária
com muitas peças. Se pensarmos num 3-2-5, o 3 era o Hugo ao lado dos zagueiros, o 2, o Marlon, com o Gregory, o 5, Damian, Luiz Henrique, Júnior Santos, Savarino e o Jefinho. E poderia parar por aqui. Mas o Hugo se descolou e por isso apareceu livre. O Luiz Henrique cruzou e o Hugo apareceu sozinho. A defesa teve que virar toda, já não havia mais tempo. Gol do lateral esquerdo, que hoje está lá no Vitória. Vejam o Marlon Freitas ali, agora mais próximo da zona ofensiva, pronto para comemorar junto com o Gregory também. Esse vídeo pode ficar longo, ainda tem que falar a respeito de treinador, galera, mas que o Botafogo saiba ocupar bem a zona ofensiva hoje, porque assim poderá levar dificuldades à defesa adversária. Vamos falar sobre Roberto Mancini e Hernan Crespo, que hoje fazem sentido para a gestão do Botafogo. Quem acompanha o canal Fabiano Bandeira sabe que é uma novela longa que se tornou chata, mas não tem como não falar, ainda mais trazendo informações aqui quase que diariamente para vocês. Eu estou trazendo o passo a passo do Botafogo pelo novo treinador há muito tempo. E na semana passada o Botafogo já poderia ter fechado, houve um problema com o Vasco Matos, o Botafogo então voltou a algumas casas, não deixou de conversar com o Roberto Mancini e recentemente voltou a ter a ideia de trazer o Hernan Crespo, se não der certo com o Mancini. Mas o passo a passo está aqui. Você pode pegar o vídeo de cada dia no último mês ou nos últimos 2 meses, que vai entender a história que já fica muito longa para o Botafogo trazer um novo treinador. Fabiano, tem outro nome no momento? Quente que eu saiba, não. Os nomes mais quentes do momento são Roberto Mancini e Crespo, e a qualquer momento, hoje, é capaz do Botafogo trazer uma novidade. Não é certo, John Textor está vindo ao Brasil, vai acompanhar a grande decisão no estádio Newton Santos, mas o Botafogo se aproxima cada vez mais do fim dessa novela. O Glorioso, que fez a proposta para o Roberto Mancini, deu a ele um prazo, começou a conversar com o Crespo. Eu disse aqui para vocês que a proposta, mesmo sem otimismo, expliquei os motivos para o pessimismo do Botafogo com relação ao Roberto Mancini, aconteceria. Mesmo assim, o Botafogo estaria no mercado pensando em outros nomes. Ontem falei sobre um treinador que já esteve na pauta lá atrás e que tinha sumido e que voltaria agora, não português, não brasileiro, Hernan Crespo. Thiago Franklin deu a informação ao longo do dia. O que está acontecendo? O Botafogo aguarda o Roberto Mancini. Se ele der o sinal verde, ok, vamos caminhar com o treinador italiano. Se ele não der o sinal verde, se ele recusar, o Botafogo parte para fechar com o Hernan Crespo. Fabi, porque depois de tanto tempo o Botafogo volta a um treinador que não estava empregado? Galera, mercado, o Botafogo pensou em outras possibilidades também. Tentou trazer treinadores que faziam mais sentido para a gestão em determinado momento. E agora, com algumas recusas e outras situações que não foram à frente por conta do próprio Botafogo, o Glorioso vê sentido na possibilidade do Hernan Crespo, que ainda pode crescer muito como treinador, mas é um vencedor. Mesmo com uma carreira ainda não tão grande, o Crespo foi campeão com o São Paulo, ganhou a Sul-Americana com Defensa e Justiça, ganhou o título no Catar com o Aldo Arril, depois de substituir Luiz Castro, que veio para o Botafogo à época, ganhou a Champions Asiática com o Al Ain. Então, onde ele passa, coloca a mão em taça. É importante o Hernan Crespo ser visto dessa forma, como um vencedor e alguém que tem a mentalidade vencedora. Deixou frase até famosa lá no vestiário do São Paulo. É um treinador que pode dar certo aqui. Fabiano, e análise a respeito do treinador? Mais para frente, eu quero ganhar. Botafogo Way, a gente entende que é um tipo de jogo idealizado por John Textor, mas o Botafogo foi campeão brasileiro da Libertadores em 2024 e a gente quer continuar ganhando. É vencedor? Tem um modelo de jogo, vai fazer o Botafogo ganhar? É isso que a torcida alvinegra quer. Taças, títulos, vencer os rivais na maioria das vezes. É isso que a gente quer. E tomara que o Crespo, se assinar com o Fogão, tenha essa condição. Ainda não está certo, poderemos sim ter novidade hoje, então a qualquer momento eu posso entrar em live hoje e fazer o pré-jogo junto com alguma novidade. Fabiano, você vai dar o furo de reportagem? Não sei, creio até que não tem essa pretensão, mas eu quero um Botafogo logo com treinador para pensar em Campeonato Brasileiro, Libertadores, Super Mundial e Copa do Brasil. Pessoal,
O Wesley Bernardo Gentili soltou em primeira mão que o Botafogo está quase fechando para trazer o atleta de 19 anos, também campeão sul-americano sub-20, assim como o Natan, assim como o Jair, e ele estava no Corinthians e foi para o Al Nassr, revelado, na verdade, na equipe paulista, e foi para o Al Nassr, que pagou muito pelo jogador. Lá não está rendendo tanto assim, mas mostrou muita qualidade na equipe paulista, um jogador de 1 contra 1, muito habilidoso, rápido, joga pelo lado esquerdo, vem com a perna direita, dá trabalho aos adversários. O Wesley tem muita margem para crescimento. Vou só colocar aqui 2 gols que ele fez contra o Fluminense ano passado. Fabi, essa foi a partida da vida do Wesley? Pode ter sido, mas ele tem outros lances de qualidade na carreira, ele tem muita habilidade, vem por empréstimo com possibilidade de compra, e o Botafogo fazendo esse bom negócio. Vamos aos gols do Wesley na vitória do Corinthians por 3-0 sobre o Fluminense em 2024, quando a equipe do estado de São Paulo passava por muita dificuldade. A habilidade, o Cano ainda escorregou, uma pancada de fora da área. O pessoal criticou muito Fernando Diniz, à época que colocou o Cano ali como uma espécie de volante, não é a dele. Corinthians roubando mais uma bola com liberdade. O Wesley partiu para cima do Manuel, do Felipe Melo, já foi e meteu esse golaço. Beleza, galera? E o Fernando Marçal retornando ao Botafogo. Lembram que eu falei ontem? O Botafogo poderia preparar uma surpresa, uma novidade, algo do tipo para a lateral esquerda. O Marçal voltando ao fogão. Fabiano, por que o Botafogo não renovou com o Marçal? O Botafogo viu vários jogadores que chegaram aqui há pelo menos 3 anos, dando resultado esportivo. O Júnior Santos dando resultado até financeiro. Jogadores que envelheceram 3 anos. Não fazia sentido pagar tanto. Ainda mais que o Botafogo, no início da implementação da SAF, precisava convencer jogadores com salário, porque o Botafogo não tinha nem estrutura a oferecer. Então, os salários eram muito altos. Não tinha por que manter o Marçal pagando tanto, embora eu quisesse, vocês que acompanham as lives sabem, que ele tivesse ficado no fogão. Algumas equipes conversaram com ele, Fluminense, talvez Vasco, mas ele continuou treinando, tranquilo, focado, e agora volta ao Botafogo com um salário bem menor, como um líder de grupo que é, podendo contribuir, sabendo que vai jogar menos. Só que o Marçal, jogando pouco, pode se preparar sempre bem, não ter problemas físicos e ajudar bastante, como já ajudou. Gosto do retorno do lateral esquerdo do Fogão, que atuou na última rodada do Brasileirão contra o São Paulo, título do Botafogo, como zagueiro pelo lado esquerdo. Tomara que o Marçal faça a diferença mais uma vez com a nossa camisa e também no ambiente interno. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, todo mundo trazendo inscritos, todo mundo deixando like, todo mundo ativando o sininho. Pode ser que eu faça uma live em horário diferente hoje. Vamos ver. Saudações alvinegras, estamos muito juntos. Aquele abraço, valeu, fui. Fogo!